saindo som. Nós precisamos nós resolvermos para que você possa ouvir e possa cantar juntamente conosco. Confiei no meu Senhor e Ele me ouviu. Do pecado me livrou e a vida em mim surgiu. Muitos o verão e temerão Deus Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra e glória e louvor. Os meus pés guiou no um sol em mim nasceu, minha vida há de ser um hino ao meu bom Deus. Muitos o verão e temerão Deus Criador da terra e céu. Bem-aventurado que confia no Senhor, a Cristo honra e glória e louvor. Amém? Assim como você está, feche seus olhos, vamos buscar ao Senhor em oração. Bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por ter a oportunidade de estar na tua presença e na tua santa casa. Amém, Senhor. Esteja conosco, Senhor, abençoando-nos, trazendo até nós o poder do teu Santo Espírito. É o que suplicamos pelo doce e amorável nome de Jesus. Amém. Nesse momento queremos convidar nosso amigo e irmão David para que nós possamos fazer alguns minutos de reflexão da nossa lição que estudamos no decorrer desta semana, que tem como título Uma Aliança Eterna. Tudo pronto aí? Está ligado o microfone já? Suas boas-vindas. Bom dia a todos, os que estão aqui na igreja, os que estão nos acompanhando em casa, que vocês sintam muito bem-vindos e acolhidos pelo poder do Espírito Santo. É importante para nós temos poucos minutos, porque para recapitularmos, vamos falar somente as partes mais importantes. Nessa aliança aqui na introdução da lição, vem me mencionando a respeito de muitos se lembram das enfermidades e dos pais orando por nós. Eu só quero citar a minha experiência, talvez meus irmãos, alguns de São Paulo estão ouvindo, e quando eu tive meningite, estava para morrer, e o médico disse à minha mãe, leva essa criança para poder morrer em casa. E eu então vi, aquela noite, minha mãe passar do lado da minha cama, orando ao Senhor, e Deus atendeu a sua súplica, e hoje estou aqui. Então nós vemos aqui o que Deus faz por cada um de nós sendo pecadores, mas Deus está cuidando de cada um de nós e sempre fazendo alianças, não é mesmo? Isso que você viu só dessa vez. Imagina as noites que ela não passou e orou e estava ali intercedendo por você. Essa foi a vez que você viu o milagre acontecendo. E quantas outras vezes você não viu, hein, Isaías? Com certeza. É bem assim que Deus age conosco também. Tem vezes que nós vemos os milagres que Ele faz assim, muito claro.
tem vezes que nós não notamos, mas ele sempre está fazendo um milagre. Assim como ele fez com Abraão, com Abrão ainda. Antes de ser Abraão, a gente vai estudar aqui aquela troca de nome, ele fez isso já. Ele já cuidou dele e se apresentou para Abrão e fez essa promessa. Vamos lá, Gênesis 17, verso 7 diz o seguinte: estabelecerei uma aliança entre mim e você e as suas gerações, aliança eterna ou perpétua, para ser o Deus seu e das suas gerações. Caramba, hein? Que aliança, hein? Essa aliança se apresentando em Yahvé. Que nome? Vem do verbo ser, não é? E ele está se colocando como seu todo-poderoso, o eterno, aquele que já existe. Eu sou o que sou, né? Quando Moisés perguntou para ele, eu vou no nome de quem? Eu sou o que sou. Ou seja, mostrando todo o seu poder, né? Agora, eu e você, prezado amigo e prezado irmão, ao olharmos, e o que vem na sua mente quando se diz o nome em Yahvé? Nós geralmente aqui não falamos em Yahvé, mas falamos Deus. Quando você pronuncia, ou quando você se lembra do nome de Deus, o que é que vem na sua mente? Que compromisso que vem na sua mente? Deus se apresentou a Abrão dessa forma. E para mim e para você, o que isso significa, esse nome de Deus? Eu gostaria, Felipe, por favor, coloca o tempo para nós sabermos Isso. quanto nós temos para poder não ficar terminar a lição, senão nós vamos... Isso vai acabar passando aqui, né? É muito interessante quando Deus chega e se apresenta para Abrão, né? Ele chega, ó, eu sou o Deus que cuidou de você, que é um Deus todo-poderoso, que é aquele que vai te sustentar. Eu estou traduzindo o nome já por causa do tempo já. Deus chegou e falou assim, eu sou aquele que te cuidou, que te sustenta e que vai te dar forças nessa jornada. Era isso que significava esse nome quando Deus se apresentou a Abrão. Ele chegou e falou, eu sou esse Isaías, que faz tudo isso por você. E nós vemos aí, tá na lição também, nós estamos só fazendo um apanhado geral de Deus, colocando então agora o seu poder, como no caso aqui vem falando, o El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Para a pessoa dizer essas palavras, precisa realmente ter certeza. E ele então está dizendo para Abrão, El Shaddai, se colocando, eu tenho todo o poder na mão. E nós vemos que no céu também tem, pelo menos mencionado na Bíblia, algumas qualidades de anjos. E ali está os serafins, está os querubins, é isso? No caso dos serafins, eles têm 6 asas, e arcanjo, que o único só tem um, que é o arcanjo, né? Que é o chefe de todos eles. E esse chefe é Miguel, Jesus, que é o único arcanjo que tem na palavra de Deus, nós vamos estudar ele detalhadamente. Deus então está colocando para Abrão algo para que ele pudesse ter a certeza com quem é que ele estava tratando. E isso vem trazendo para mim e para você também, para nós termos essa certeza. Deus, El Shaddai, ele é o Deus Todo-Poderoso. Como eu disse na meditação aqui, quando eu mencionei sobre minha mãe, o médico disse, olha, não tem o que fazer. Isso eu ouvi da boca do médico, Dr. Osíris, não tem o que fazer, leve ele para casa. Se ele resistir esta noite, você vem aqui amanhã para contar um milagre. Então eu lembrei agora do El Shaddai. Ele tem poder para fazer grandes coisas. E se nós for perguntar, cada um dos irmãos também tem um pedaço para dizer o poder de Deus. E Deus então se pronunciou isso a Abrão, para dizer para ele, só eu posso fazer qualquer coisa. E esse mesmo Deus pode fazer por mim e para você ainda hoje também. E legal de El Shaddai, que vem da palavra também do El, né? Elohim, que vem falando assim, ó. Eu vou até ler aqui, eu achei muito lindo que veio trazendo essa descrição aqui, que significa, no princípio Deus criou o céu e a terra. Ou seja, um Deus criador. Ainda fala o Deus Todo-Poderoso quando é El Shaddai. Então, assim, pessoal, vocês têm que pensar em Deus como é aquele que está com você todos os minutos. Nós não vemos. Eu vou usar muito esse exemplo, Isaías. Eu gostei desse exemplo seu, como a sua mãe passou, orou e estava cuidando de você ali, que é aquilo que ela podia fazer. Então, assim, Deus faz aquilo que Ele pode fazer. Ontem, no pôr do sol, eu fazendo com a minha esposa, nós lembramos uma coisa muito importante, né? Estávamos devolvendo o nosso dízimo ali, estávamos fazendo e nós lembramos.
nossa, que dívida que a gente tem com Deus, né? Aí eu lembrei, nossa, não, peraí, a dívida é maior ainda. Não tem como pagar ela. Ele morreu por mim, cara. Eu não tenho como pagar a dívida que Deus... a dívida era impagável e ele pagou. Como é que eu vou... senhor, desconta no saldo aí, ó. Eu fiz uma boa ação, o senhor desconta aí. Não é assim que funciona. Ele protege, ele cuida, ele salva, ele resgata. A todo momento não é sobre nós. A Bíblia, a nossa vida não é sobre mim, não é sobre você. É sobre Deus. E aquilo que ele fez. Assim como ele pegou Abrão e falou assim, meu filho, chega mais perto aqui de mim, que agora eu vou cuidar de você. Então o termo El Shaddai, além de todo-poderoso, tem uma tradução que fala assim, que vem do hebraico mesmo, não é do grego, vem do hebraico que vem falando assim, como um seio. Seio, o que significa um seio de uma mãe para um filho? É o alimento, é a força, o sustento. Então Deus é aquele que é o mantenedor de tudo, assim como ele pegou Abraão e falou, eu cuido de você. Bom, para nós aqui no Brasil, pelo menos, não tem tanta importância os nomes. Josi, por que você escolheu o nome dos seus filhos? Porque nomes bonitos, talvez nome da família, de algum conhecido, mas aqui na Bíblia vem mencionando que o nome das pessoas hebraicas tinha um peso e um significado muito grande. Por exemplo, você sabe qual é o significado do seu nome, David? Não fala nada não, né? Tá? O meu eu fui pesquisar, mas pesquisei o seu também, tá? O meu nome Isaías, ele tem como Deus a minha salvação, realmente foi a minha salvação. E o seu, David, amado, né? Querido, é o que Deus vem falando sobre o seu nome. Então, mediante essa responsabilidade dos nomes, Deus falou para Abraão, que significava pai exaltado. Eu vou mudar seu nome, Abraão. Você não vai chamar mais Abrão, mas sim Abraão, que seria pai de uma grande multidão. Mas é interessante, quando Deus falou isso para Abraão, ele já era de idade. Vinha mostrando que, tanto ele sendo de idade, a sua esposa Sarai também não podia ter mais filho, pois ela não menstruava mais, não ovulava mais, não tinha como ter filho. Mas Deus falou assim, eu vou mudar seu nome e você vai ser o pai de uma grande multidão. Talvez, pensando humanamente, foi por isso que Abraão começou a dar risada. A Bíblia diz que eles ficaram... Como é que a gente faz quando a gente quer rir de uma pessoa e não quer que a pessoa saiba? É assim a Bíblia menciona que Abraão fez, porque seria impossível, humanamente impossível. Mas Deus havia dito, eu sou El Shaddai, sou Deus Todo-Poderoso, e eu vou mudar o seu nome e você vai ser pai. Se acontecesse, David, você aí está... E aí? 99 anos, eu ia dar aquela risada assim, disfarçando, mas eu acho que minha esposa ia rir, igual o Sarai fez. Também, não tem como você... Humanamente é impossível, não existe. Nunca na história da humanidade, alguém com 99 anos e a esposa com 90 anos teria um filho. Humanamente é impossível isso. E Deus falou assim, peraí, calma aí. Eu já me apresentei para você. Você esqueceu que eu me apresentei para você, Abraão? Agora é Abraão, ele já tinha mudado o nome. É Abraão, você vai ser um pai de uma grande nação. Não é o servo da tua casa, não é ninguém. É você que vai gerar essa grande nação, você e sua esposa. Tanto que ele mudou o nome de Sarai também, virou Sara. Sarai significava uma princesa, né, se eu não me engano no termo. E mudou para Sara, que significa princesa. Ou seja, não é uma, é a princesa. Nós vemos aqui, então, que tem várias pessoas que foi mudado o nome na Bíblia. Por exemplo, Jacó, enganador, Deus mudou para Israel. Vemos ali José, Zefenat Parneia. Para os egípcios, qual era o significado desse nome que Faraó deu para José? Era Salvador do mundo. Veja que interessante. Um pagão egípcio deu um nome para José, que dizia Salvador do mundo. Para nós aqui, o Salvador do mundo é Jesus, mas para ele lá, porque por essa forma que eles iam passar, ele salvou todo o mundo da época. Veja as mudanças. Agora, Deus sempre ele fez uma aliança lá com Noé. Então começou o mundo novamente com 8 pessoas. E o homem então rapidamente entrou em pecado novamente. E Deus então agora convida, separa, chama uma pessoa, que no caso Abrão na época, para fazer
renovar uma aliança novamente. Gente, nós vemos nas alianças sempre que Deus procurando cada um de nós para poder fazer aliança. Agora, nessa aliança, envolve o quê? Total confiança naquele que está fazendo a aliança. Porque Deus já pronunciou como ele era, o poder todo-poderoso. Agora envolve, se eu vou fazer essa aliança com Deus, como no caso de Abraão, o que é que ele pediu primeiramente para Abraão nessa aliança, David? Logo a primeira coisa que ele pediu para Abraão, será que eu e você faríamos? Está ele numa casa, a Bíblia menciona que a casa onde ele morava já existia 2 andares, já existia jardim suspenso, já existia água encanada, já existia grandes coisas ali Então, qual foi o primeiro desafio que Deus falou para Abraão? Só para vocês captarem isso aí, a Mesopotâmia, a antiga Mesopotâmia da antiguidade mesmo, bem da época que ela não existe, mas se você procurar as ruínas, quando os historiadores estão procurando, os arqueólogos, eles descobriram que lá já tinha água encanada. Para aquele mundo, daquela época, água encanada, não é igual a gente tem hoje, que sai na torneirinha, tudo fácil. Mas assim, gera uma evolução gigantesca. Ele estava na maior metrópole do mundo, num lugar maravilhoso, que tinha tudo para ele, e Deus fala assim, ei, Abraão, sai da terra dos seus pais e vai para onde eu estou te mandando ir. Ele não falou para onde ele ia, tá? Então, assim, ele já estava provando ali a fé de Abraão. Abraão, a primeira coisa que você tem que fazer é ter fé. Fé em mim. E é essa pergunta que geralmente Jesus faz para nós sempre, Isaías. Tenha fé em mim. Esses momentos de dificuldade que você vive, essa doença, isso que está acontecendo agora, vai passar, tenha fé, confie em mim. Então, a primeira coisa que Deus pediu para Abraão foi, tenha fé e confiança em mim. Então, veja, fez a aliança. Vou fazer de você uma grande nação, mas existe a parte que tem que ser cumprida. Sai da tua parentela, exigia a fé dele. Em seguida, Deus mandou que ele fizesse 3 sacrifícios, mostrando o que haveria de acontecer no futuro. Nós poderíamos falar muito mais sobre isso, mas o tempo não nos permite. E Deus, então, agora muda o nome dele para o quê? Você vai ter filho mesmo. Pai de uma grande multidão. Agora, a aliança que Deus fez com ele está envolvendo eu e você. Nós não temos tempo para poder ler o texto bíblico, mas nessa aliança que Deus fez com Abraão e Abraão, ela se estende até a mim e a você também. Assim como exigiu alguma coisa de Abraão lá no passado, exige também da sua descendência algum tipo de sacrifício, ou seja, você tem que ter fé e confiança no Deus Todo-Poderoso, assim como ele teve também. É interessante para nós, nosso tempo está se esgotando. Um texto interessante, Isaías, que vem trazendo aqui, um comentário que eu até grifei aqui para ler para vocês. Para Abraão, depois de que Deus pediu para ele fazer essas 3 coisas, vem dizendo o seguinte, para Abraão, esse foi o motivo principal para chamar a cena desse evento de Jeová Jiré. Esse era um lembrete constante da maravilhosa graça que Jeová tinha dado a ele, que havia realizado a sua libertação. Que grande coisa é gloriosa essa libertação, a graça de Jeová tinha prometido para ele. O quão inesperado e dramático foi. Ou seja, Abraão ficou chocado como Deus fez isso. Ele não acreditava, mas Deus cumpriu. Então ele sentiu a graça de Deus em todo momento ali. Abraão, ele foi uma pessoa de tamanha fé que hoje em dia o apelido não está na Bíblia. Isso é um apelido que o mundo todo deu para Abraão, o pai da fé. Nós vemos aqui nessa primeira etapa, nós estamos já na lição de quinta-feira, obrigações da aliança. Deus fez aliança com Abraão. Se Abraão não houvesse cumprido a parte dele, teria se cumprido essa aliança? Para você que está em casa também, Deus falou assim, sai da tua parentela. Se ele não houvesse saído, Deus haveria cumprido a parte da aliança? Isso envolve, então, que cada um de nós, Deus fez aliança, essa aliança chega até a mim e você. Há 2 coisas eu sempre menciono, dentro da Bíblia acontece. Desde lá do começo e vai até o final. É o quê? Obediência e adoração. Deus faz uma aliança, mas eu devo confiar e ser obediente ao que Deus manda e não aquilo que eu quero ou aquilo que eu acho que deve ser.
Ah, eu acho que fazer isso ou fazer aquilo. Você não pode achar. Você precisa ter certeza da aprovação de Deus. E então é o quê? A obediência. Deus mandou. Ah, por que não deu fazer isso? Eu posso até não entender, mas Deus falou que não é para me fazer, não vou fazer. E isso foi demonstrado no sacrifício que Deus mandou que ele fizesse sobre aqueles animais. Circuncisão também logo após. E tudo que Deus fez para Abraão, que vocês vão estudar mais amplamente, creio, na casa de vocês agora, porque o tempo vai se esgotando, é para nós termos aquele texto que Tiago falou, né? A fé sem obras, ela é o quê? Morta. É morta. Então, Abraão, ele cumpriu as etapas que Deus pediu. Ele teve as obras, conforme a fé dele. Então, assim, é um conjunto. Uma coisa não exclui a outra. Tanto que eu estava estudando Isaías e eu achei interessante fazer esse adendo aqui. Deuteronômio 10, verso 16. O pessoal fala, Paulo falava, Pedro falava, circuncisão agora não é mais física, não é desse jeito que funciona. E não foi eles que falaram, não. Olha aqui em Deuteronômio 10, 16 o que diz Isaías. Achei maravilhoso isso aqui. Notem, pessoal, vocês leem a Bíblia, eu leio a Bíblia, e esse texto nunca tinha me saltado aos olhos. Eu fiquei chocado, falei, caramba, eu já li a Bíblia várias vezes e não vi isso aqui? Caramba, e eu vou ler para vocês agora. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não endureçam mais a sua cerviz ou a sua servidão. E circuncidai o seu coração, ou seja, não é mais na pele, é no coração. Ou seja, a circuncisão, ela só mudou, o rito mudou. Agora é do nosso coração. O que quer dizer? A nossa obediência total a Deus, o cumprimento daquilo que Deus nos pediu. Nós vemos aqui que na mudança de nome, tinha algumas coisas que aconteciam, né? Mudava-se o nome, mudava também o que a pessoa fazia. Tanto é que a ciência já comprovou e provou hoje que nós, como pais, devemos sempre elogiar as coisas boas do nosso filho e não falarmos das coisas ruins. Tem pais, por exemplo, eu já vejo chegar para o filho, você não presta para nada. E o filho vai escutando e acaba no final de tudo que acontece, José. Não vai prestar mesmo. E no passado, Deus também dizendo, nós devemos colocar coisas boas na mente, falar coisas boas, ensinar sobre o amor de Deus a cada um de nós. Então aqui eu menciono, na lição de sexta-feira, quando é que nós mudamos de nome? Ou seja, quando é que nós, como seres cristãos, ganhamos um novo nome e o nosso nome é escrito no livro da vida? Quem poderia me ajudar? Quando isso acontece? Quando acontece? Vocês, irmãos? Quando o seu nome é escrito no livro da vida no céu? Você aí em casa também, pensa um pouco. Quando o seu nome tem um novo nome e é escrito no livro do céu? Quando nós nos batizamos. Que cerimônia bonita. Não é uma coisa simples. O próprio mestre fez isso por nós. Ele não precisava disso. Ele fez para mostrar, é isso que tem que ser feito. Ali, para o seu nome ser escrito no livro da vida, e Deus te dá um novo nome, nós vamos saber esse novo nome aonde? Só no céu. Ele já nos deu, tá? Ele já nos deu, que é ali que representa, mas no céu você vai saber. Mas ele deu. É interessante notar, David, que esse nome, quando você se batiza, que entra no livro da vida, ele só entra uma vez lá e só sai uma vez também. Mas não é isso que nós vamos falar aqui. O importante é, quando você toma a decisão, quando você mudou de nome, como nós mencionamos, você tem que mudar também de atitudes, posições. Após, então, o que eu estou fazendo? O que eu e você estamos fazendo agora com aquilo que Deus nos deu? Para Noé, Deus fez uma aliança e essa aliança você enxerga ela até hoje. Depois de um grande temporal, o que você enxerga no céu? O arco-íris, a aliança que Deus fez. Não vou destruir mais o mundo com água, mas eu vou destruir com o que agora? Com fogo. Qual que é pior? É bom não estar nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois é bom. É melhor viu? estar sob a graça da aliança, né? A graça de Deus. E nessa aliança, preste a cada um de nós. Meu tempo já se esgotou, mas o que eu e você estamos fazendo? Que eu possa fazer parte dessa aliança que Deus fez com Abraão lá, que eu também faço parte, que eu possa fazer. Deus já fez e está fazendo a parte dele, mas que eu possa ser obediente em fazer a minha parte também.
Que Deus possa abençoar você também, que está em casa, em fazer a sua parte na aliança que Deus já fez com cada um de nós. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Olá pessoal, feliz sábado, que legal estarmos aqui novamente para mais uma adoração infantil, né Nilzinho? É isso aí, eu adoro estar aqui nas adorações infantis porque a gente revê os amiguinhos e a gente aprende cada dia mais, né, Tia Moni? Isso mesmo, a gente aprende cada dia mais e é muito legal estar aqui. E a história de hoje é uma história muito legal e mais uma vez a gente vai falar sobre uma pessoa muito especial que nós já falamos algumas vezes aqui na adoração infantil, né Nilzinho? É da Tia Ellen, né, Tia Moni? É da Tia Ellen, isso mesmo. Aquela senhora, né, que a gente começou aqui com a história desde pequenininha, vocês lembram que ela era doente, que ela levou uma pedrada no rosto, lembram de tudo isso, né? Pois é, a história que nós vamos contar hoje é de depois, quando Ellen já estava recebendo visões do céu. Ela já estava recebendo visões de Deus? Sim, ela já estava recebendo visões de Deus e Deus deu uma visão uma vez para ela sobre o céu e de como ele guiava as pessoas até o lar celestial. Mas Ellen ficou com medo de contar para as pessoas. Ela achou que as pessoas não iriam entender essa visão dela e que não iriam acreditar. Como assim, Tia Moni? Tinha que acreditar. Pois é, mas as pessoas, ela ficou com medo, mas mesmo assim teve uma reunião e ela contou essa visão e muitas pessoas se alegraram e se surpreenderam e acreditaram naquilo que ela estava falando. Que legal isso, né, Tia Moni? Pois é. Um dia, seu cunhado convidou Ellen para ir até a sua casa para ver a sua irmã. A sua irmã que se chamava Maria. Lembra, né, que ela tinha uma irmã gêmea? Sim, eu lembro. Eu lembro sim. Então, e aí ele convidou ela para ir até lá. Mas sabe o que acontece? Estava muito frio. Muito frio mesmo. E Ellen estava quase sem voz, porque vocês sabem que Ellen era bem fraquinha, de vez em quando ela ficava mais fraquinha ainda. E naquela vez ela estava muito fraca. Mas o seu cunhado pediu para que ela contasse sobre essa visão do céu. E Ellen aceitou o convite e começou a falar. Mas quando ela começou a falar, sabe como é que estava a voz dela, Nilzinho? Devia de estar fraquinha, né? Porque ela estava doente. Pois é, ela estava fraquinha e estava mesmo. A voz dela começou a falar e era muito fraquinha. Mas depois de 5 minutos, diz que a voz de Ellen soou como sino. Como o sino, Tia Moni? Mas o sino é forte. Pois é forte, mas a voz de Ellen soou como sino e ela conseguiu falar a visão para todas as pessoas que estavam naquela casa e ela falou de forma forte, vigorosa e foi muito legal, ô Nilzinho. É mesmo, Tia Moni? E sabe, ela contou cada detalhe da cidade santa, ela contou detalhes sobre a vinda de Jesus, sobre o lar celestial e as pessoas que estavam naquela casa se encantaram. Eu também iria me encantar, Tia Moni, porque eu adoro ouvir sobre o céu. Pois é, e as pessoas também gostaram muito. Mas sabe que teve uma coisa interessante que aconteceu, crianças e Nilzinho? O que foi? Então, tinha um homem chamado Hasenfoss. Esse homem Hasenfoss, ele ficou quietinho escutando tudo que a Ellen falava e aí ao final da reunião, mesmo que ele estava lá meio escondidinho, ao final da reunião ele comentou que 2 vezes Deus tinha dado essa visão para ele, mas que ele não tinha tido coragem de contar aos outros sobre essa visão que ele teve. Tia Moni, ele não teve coragem? Não, ele não teve coragem, mas Ellen teve coragem. Mesmo doente, mesmo fraquinha, mesmo se achando indigna, ela teve coragem e ela aceitou o chamado de contar para os outros aquilo que Deus falava para ela. E sabe, crianças, esse é o nosso desafio de hoje, que a gente possa proclamar e mostrar aos outros o Jesus a quem nós acreditamos. E você vai assistir um videozinho agora bem interessante mostrando uma criança que resolveu fazer aquilo que Deus pede para ela fazer. É lógico que essa é uma das coisas, mas tem outras coisas que Deus pede para você fazer e que você pode fazer. Assista o vídeo. Cura essas pessoas que estão no hospital. Cura essas pessoas que estão morrendo, que precisam do Senhor. Eu estendo minhas mãos. Cura essas pessoas. Cada criança,
hospital, mesmo eu sendo criança. Aleluia. Meu Deus, cura essas pessoas. Por favor, meu Deus. Amém. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. João 6,35. Muito bem, Nilzinho. E agora nós vamos fechar os nossos olhos para orar. Querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos dá o privilégio de podermos falar do Teu amor a outras pessoas. Nós conhecemos o Teu amor, nós vivemos ele e queremos falar aos outros. Nos ajude a sermos fortes e ajudar outras pessoas a conhecer Jesus. Cuida de nós no restante deste sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém! Então tá, pessoal. Até uma próxima vez. Até um próximo sábado, né, Tia Mônica? Até um próximo sábado. Tchau! Para a reflexão dos nossos dízimos e nossas ofertas, eu convido você a abrir sua Bíblia em Salmos 136, verso 1 e o verso 26. Somente a gente, quando a gente perde a oportunidade de estar na presença de Deus, é que a gente sente a falta de estar na presença de Deus aqui na igreja. E por isso, hoje, nós estamos retornando, depois de alguns sábados sem poder estar na igreja, presencialmente. Nós estamos falando sobre graças, dar graças ao Senhor. E aí diz aí, verso 1, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E aí então no verso 26 diz, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E com esse pensamento de render graças ao bom Deus, nós vamos cantar o hino Graças do nosso inário 247. E você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, é interessante que logo nós chegamos aqui, uma irmã nos procurou, como é que eu vou devolver o meu dízimo e oferta? Falei, minha irmã, fica tranquila, hoje teremos esse momento de adoração a Deus, e o diácono vai passar para recolher, que Deus possa abençoar a senhora também, e a cada um de nós, e a você que em casa está. Cantemos então o hino. Pela vida que o bom Deus a mim legou.
adorável Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, pelas bênçãos que tens derramado tão bondosamente sobre cada um de nós. Somos gratos, Senhor, pela vida, pela saúde e também pelos dons materiais que o Senhor tem nos concedido. E aqui, Senhor, está um pouco daquilo que o Senhor tem nos concedido através dos dízimos e das ofertas. Que o Senhor possa aceitá-lo, que essas ofertas e esses dízimos possam ser usados para o avanço da sua obra e para que assim o Senhor possa voltar o mais breve possível. Em nome de Jesus, amém. Continuando a adoração ao nosso Deus, precedendo então a mensagem falada, vamos cantar agora, convidamos os irmãos para que se coloquem em pé, e você em casa, se quiser, também se colocar em pé, para cantarmos o hino Firme nas Promessas, 274 de nosso cenário. Vamos nos colocar em pé para louvarmos o nosso Deus com todo entusiasmo. Cada um dos irmãos cantando esse hino, em grande alegria poder estar na presença de Deus para louvar o teu nome. Firme nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor, sempre exaltarei o seu eterno amor. Firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades neste meu lidar, pelo verbo eterno sempre irei lutar, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais me alegro nesta luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos dobrar nossos joelhos para buscarmos o Senhor em oração. Bondoso Deus, estamos prostrados na Tua presença, suplicando o poder do Teu Santo Espírito para estar conosco, assim como estiveste no primeiro culto. Abençoe nosso irmão Nelson, que vai explanar a Tua palavra, que ele possa ser usado por Ti. Colocamos isto em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado a todos os irmãos. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós. Amém? Cumprimento a você que veio à casa de Deus nesta manhã de sábado. Nós já estamos
quase que voltando a uma atividade ainda não totalmente normal, mas pelo decreto a gente pôde abrir as portas da igreja hoje. Estamos aqui com um número razoável de irmãos, de irmãs. Que Deus te abençoe. E você que está em casa, também o nosso desejo é que a graça do Senhor te alcance aí onde você estiver. E que cada um de nós possamos, ao abrir a palavra de Deus, entender que é uma mensagem importante de Deus para você e para mim nesta manhã. Eu tenho plena convicção de que Deus chamou você nesta manhã, ou aqui, ou na sua casa, porque Ele tem algo a te dizer. Ele tem uma mensagem importante a você e a mim. Por isso eu digo que o nosso tempo que nós dedicarmos agora, neste momento, ao abrir a palavra, vai ser um momento muito importante. Um momento, tudo aqui que é feito faz parte do culto. Os hinos que cantamos são hinos de adoração a Deus, também faz parte do culto. A presença tua aqui, ou você que está em casa, também faz parte do culto. Mas este é um momento especial, em que a palavra de Deus vai ser aberta, e agora Deus vai falar conosco. Deus vai falar conosco neste momento, e é isso que nós queremos e desejamos que aconteça para mim e para você nesta manhã. Mas antes de abrirmos a palavra, eu convido a você que feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, estamos aqui na Tua presença, Senhor. Alguns aqui na igreja, outros acompanhando pelas redes sociais, na sua casa, onde estiver. Senhor Deus, o Senhor conhece a cada um de nós. Sabe exatamente o que se passa no nosso coração, os nossos anseios, as nossas necessidades. Fale conosco, ó Pai, nesta manhã. Use o poder da Tua palavra para que a nossa vida seja transformada nesta manhã de sábado. Nós entregamos nossas vidas nas Tuas mãos. Entregamos o estudo da palavra nas Tuas mãos. E entregamos o nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Momento em que nós estamos vivendo, ainda que estamos começando aí a ter alguma flexibilização, eu entendo, e você também deve entender, que o momento ainda exige de nós certos cuidados, o momento ainda exige algumas preocupações, e quando nós passamos por esses momentos difíceis que nós estamos passando, nós começamos a refletir na importância da vida, nos cuidados que nós devemos manter para preservar a nossa saúde e preservar a nossa vida. Nós devemos assim continuar. Muita coisa mudou ao longo desse tempo, mas nós temos a plena certeza de que Deus está no comando. Quando a dificuldade ela vem, para mim e para você, o normal de cada um de nós, do ser humano, é levarmos as nossas perguntas a Deus, os nossos questionamentos a Deus. Por que, Senhor? Por que tantas lutas? Por que tanto sofrimento? Por que tanta dor? Por que tanta dificuldade? Por que isso? Por que aquilo? Sabe, nós seres humanos, nós precisamos de respostas às nossas dúvidas, aos nossos temores. Mas o que eu vejo que acontece é que, normalmente, quando nós mais precisamos de uma resposta, parece que Deus não responde. Já aconteceu isso com você? Parece que Deus não está nem aí para o nosso pedido. E nós passamos a ouvir apenas uma coisa: o silêncio de Deus. E é esse silêncio de Deus que mais nos incomoda. Porque nós queremos e esperamos uma resposta. Por que, Senhor, a doença chegou até a minha família? Mas o interessante é que nós temos a palavra de Deus, e quando nós a buscamos com um espírito sincero, nós vemos que, finalmente, começamos a perceber que o sofrimento humano faz parte de um mundo que está rodeado pelo pecado.
Vamos ver como é que isso funciona? Abra a sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 16. Evangelho de João, no capítulo 16, e o versículo 33. Eu tenho plena certeza que você já leu esse texto várias vezes, mas cada vez que nós estudamos um mesmo texto, nós aprendemos lições diferentes. Por isso eu quero convidá-lo a ler esse texto comigo. João 16, versículo 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus não prometeu uma vida sem os porquês. Deus não nos prometeu em momento algum uma vida sem dificuldades. A grande verdade é que enquanto nós vivermos neste mundo de pecado, e que não é este o projeto original de Deus, enquanto estivermos aqui, nós vamos conviver com os porquês da vida. Mas queremos agora extrair lições aqui desse texto. Vamos vê-lo novamente à luz das promessas que ele contém. Porque começa dizendo assim: essas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. Que paz é essa? É possível ter paz vivendo no mundo cheio de problemas? Que paz é essa? Volte uma página ou duas aí no capítulo 14, no versículo 27, aí de João mesmo. 14 e 27. Jesus diz assim, olha: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo dá. Jesus diz que deixa a nós a paz. A minha paz, ele diz, a minha paz vos dou. Então nós já sabemos e entendemos que essa paz vem de Cristo. Esta paz, ela só pode ser encontrada em Cristo, só Ele pode dar. Jesus está dizendo para nós que mesmo com problemas, nós vamos conseguir resolver e enfrentar esse problema tendo paz no coração. Quem vive isso sabe do que estou falando e sabe do que Jesus está prometendo. Essa é uma paz que eu e você devemos buscar nele. E aí ele completa: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Isso até parece um paradoxo, né? Como ter bom ânimo num mundo cheio de problemas? Como ter bom ânimo num mundo cheio de incertezas que muitas vezes nós estamos passando? A Bíblia, ela tem respostas para tudo. Quando Cristo diz, eu venci o mundo, Ele está estendendo a mim e a você esta vitória. Você entendeu? Ele está estendendo a mim e a você que está em casa, Ele está estendendo essa vitória. Você quer ver como é que funciona isso? Vá lá no finalzinho da Bíblia, agora no livro de 1 João. Vamos ver que vitória é essa. 1 João, capítulo 5. 1 João, no capítulo 5, antes de Apocalipse. Encontraram? Eu creio que sim, né? 1 João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o quê? Vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Olha aí, que texto maravilhoso. Aqui diz que mesmo que passemos por lutas e dificuldades, se você crê em Jesus, a vitória é certa. A nossa vitória, ela está alicerçada em Cristo. Não é em pessoas, não é em seres humanos, não é em mim, não é em você. É a fé alicerçada em Cristo. E se estivermos em Cristo, ele diz que nós podemos vencer o mundo através desta fé. Portanto, tendo fé em Cristo, em que Ele está conosco, em que Ele dirige os nossos passos, essa fé nos leva à vitória às coisas desse mundo. Temos um outro texto
e que nos ajuda nessa caminhada, e de nós termos a certeza de que nós não estamos sozinhos, de que essas lutas que acontecem conosco, aconteceu com os personagens bíblicos, pessoas que foram fiéis a Deus, homens e mulheres tementes a Deus, filhos e filhas de Deus que andaram com Deus, também tiveram seus momentos de dificuldades, momentos de angústias, tragédias acompanharam a vida de muitos deles. Vamos lá, Hebreus capítulo 11. Hebreus também já aí no finalzinho, volta um pouquinho, Hebreus capítulo 11, antes de Tiago, voltando, né? Hebreus capítulo 11. Quando a gente fala em Hebreus capítulo 11, possivelmente já logo veio à sua mente o quê? A lista dos heróis da fé. Normalmente é isso que nós pensamos, né? E é isso que a Bíblia diz, desde o início do capítulo 11. Ali nós vemos a história de fé de Abel, de Enoque, de Noé, de Abraão, de Sara. Aqui fala também de Isaac, de Jacó, de Moisés, e por aí vai. Hebreus capítulo 11 é considerado a galeria dos heróis da fé. E tudo isso é muito bonito a gente ver, porque traz incentivo a nós de que vale a pena ter fé em Deus. Porém, todos esses personagens, homens e mulheres de Deus, filhas e filhos tementes a Deus, também tiveram momentos de dificuldades na sua vida. Também passaram por angústias, tragédias aconteceram. Então, quando você passa por essa lista dos heróis, e aí você está chegando lá no final, aí você se depara com um texto que está ali a partir do versículo 35, do capítulo 11 de Hebreus. E eu gostaria que você me acompanhasse nessa leitura. Verso 35, Hebreus 11, diz assim: mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora o que diz aqui o 39. Todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Veja, que quando a gente vê essas histórias do sofrimento que muitos filhos de Deus passaram, nós temos, de certa forma, um certo conforto de saber que nós não estamos sozinhos. Mas a vida cristã, ela não é uma vida fácil. Alguns pensam, agora que eu aceitei a Jesus, não terei mais problemas. Agora que eu me converti, agora que eu me batizei, minha vida será só de alegrias. Mas nós sabemos que não é assim que funciona. Nós sabemos que a vida do cristão, a partir do momento que ele aceita Cristo e se converte, tem um pastor amigo nosso lá de São Paulo que falava assim: agora é que a luta começa. Agora é que a luta começa. Enquanto nós vivermos nesse mundo contaminado pelo pecado, nós vamos conviver com os nossos porquês. Tem você enfrentado dificuldades, problemas, quem sabe problemas de saúde, desemprego que essa pandemia trouxe? Saiba que você não está sozinho, isso faz parte da caminhada e da jornada de todo cristão. Mas tenha uma certeza, que Deus não te abandonou. Enquanto estivermos aqui, vamos conviver com os nossos porquês. Mas como entender isso tudo? Por que tanto problema? Se eu sirvo a Deus, se eu sigo a Deus, se eu aceitei a Cristo no meu coração, vamos entender isso. Vamos lá no livro de Jó, capítulo 1. Jó no capítulo 1. Versículo 8.
Jó, capítulo 1, versículo 8. Disse assim, perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Que exemplo de pessoa, né? Quando a gente lê esse texto. Jó, um homem temente a Deus, íntegro, reto e que se desvia do mal. Aí eu fico pensando, que bom seria que Deus falasse isso, a mesma coisa de mim e de você. Que Deus encontrasse em nós essa integridade de Jó. Não há ninguém na terra como ele. Jó era amigo de Deus. Deus conhecia plenamente o seu amigo Jó. Deus conhecia a integridade desse homem. Está claro aqui na Bíblia. Mas Jó, ainda que fosse um homem íntegro e reto, temente a Deus e se desviava do mal, ele era um ser humano como eu e como você. Ele também vivia em um mundo de pecados. E quando a gente lê a partir do versículo 13, a gente começa a enxergar e entender que a tragédia também chegou até a casa de Jó. Você pode ler na sua casa depois, os 3 primeiros capítulos do livro de Jó, 1, 2 e 3, que ele vai te dar uma noção de que esse homem de Deus também passou por muitos problemas e muitas dificuldades. Sabe que nesses capítulos você consegue ver que Jó teve que lidar com muitas perdas. Jó, ele perdeu os seus bens. Jó, ele perdeu a sua saúde. Jó, ele perdeu os seus filhos. Que terrível. E se nós parássemos apenas nessas 3 perdas, nós já teríamos motivo suficiente para pensar que Jó, por algum momento, pensou que Deus o tinha abandonado. Tinha motivos ou não tinha motivos? Tinha motivos. Mas sabe o que mais incomodava Jó? Não eram essas perdas. O que mais incomodava Jó era o silêncio de Deus. Porque quando os problemas vão aparecendo, as tragédias acontecendo, Jó também questionava com Deus. Assim como nós questionamos hoje também, quando estamos em dificuldades. Mas na maioria das vezes, o que ele ouvia era o silêncio de Deus. Por algum momento, Jó chegou a questionar com Deus e chegou até a pedir a sua própria morte. Porque a sua vida, pelo menos naquele cenário que nós falamos aqui, ela já não fazia mais sentido. Mas qual era a resposta de Deus diante das questões de Jó? Nada. Era o silêncio. Nós podemos também entender que o que mais incomoda o cristão é o silêncio de Deus diante dos seus questionamentos. E sabe por que isso acontece? Porque nós queremos respostas. Nós precisamos de respostas. Muitas vezes não entendemos por que as coisas acontecem dessa forma e buscamos respostas em Deus e muitas vezes ouvimos o silêncio. Mas quando Deus se cala, quando Ele não responde, não é porque Ele se recusa a nos atender. Ele responde sim, mas do jeito dele e no tempo dele. Cabe a nós confiarmos e esperarmos. Nós precisamos aprender a confiar. Agora eu quero levar vocês a uma outra história, um outro tema, um outro personagem. Eu me refiro a Abraão. E alguma coisa já foi dito aqui com o Isaías e o David na lição da escola sabatina, mas nós queremos repassar alguns pontos importantes da vida e da caminhada de Abraão. Se você tiver um tempo em casa, mais tarde, você pode ler, lá no livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 22, são 10, 11 capítulos, você vai encontrar uma história fascinante
de como Deus usa pessoas, de como Deus faz promessas e de como Deus cumpre aquilo que Ele prometeu. Por maiores dificuldades que apareçam pelo caminho, mas Deus é fiel. Deus prometeu, Deus cumpre. Nós é que costumamos prometer e não cumprimos, né? Mas com Deus isso não acontece. Você vai perceber que Abraão também teve que conviver com o silêncio de Deus. Quando você passa por esses capítulos do livro de Gênesis, você começa a entender por que Abraão era considerado o pai da fé. Capítulo 12 foi a primeira ordem que Deus deu, chamado que Deus deu a Abraão, dizendo para ele: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa da tua família e vai para um lugar onde eu vou te mostrar. A Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos, já um homem idoso, mas recebe um chamado desse para ir para um lugar que ele desconhecia. Mas o que ele fez? Obedeceu. Abraão conhecia a voz do seu Deus, e quando Deus mandava, ele obedecia. Talvez ele pudesse até ter alguns pensamentos na cabeça: por que será que ele está me mandando para um lugar assim, que eu nem conheço? Mas ele obedecia. Aquela era a voz de Deus. No capítulo 13, no versículo 16, Deus faz uma promessa aqui a ele. Farei a tua descendência, eu estou lendo capítulo 13, verso 16 de Gênesis. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Farei a tua descendência como o pó da terra. Você já imaginou na praia, aquela multidão de areia, e Deus disse a Abraão assim: olha, está vendo tudo isso aí? A tua descendência vai ser como a areia, como os grãos de areia, incontável. Deus tinha prometido, e ele haveria de cumprir. Agora eu fico imaginando Abraão como ele poderia entender essa descendência, uma vez que ele já tinha a sua idade avançada, a sua esposa Sara era estéril. Podemos até imaginar Abraão questionando com Deus: como isso acontecerá, Senhor? Mas ele creu. Vimos lá em Gênesis capítulo 15, versículos 5 e 6, tem uma outra passagem interessante, que diz assim: Deus o chamou para fora da tenda e disse assim: Abraão, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posteridade. Conta as estrelas, se é que pode. A tua posteridade, a tua descendência será como as estrelas. Não se poderá contar. E o verso 6 diz que Abraão creu no Senhor. Ele creu no Senhor. Por mais que pudesse ter algumas inseguranças, mas ele creu no Senhor. Acontece que os anos foram se passando. Você imagina um homem de 75 anos e os anos se passando, 76, 80, 80 e poucos, os anos se passavam. E dá para imaginar agora Abraão um pouco confuso na sua mente. Talvez dúvidas pairavam em sua mente, porque Deus prometera um filho, mas a promessa ainda não se tinha cumprido. Será que o milagre ainda vem? Talvez Deus tenha se esquecido do que me prometeu. Pode ser que Abraão tenha passado por esse pensamento. Ah, Senhor, onde está a tua promessa de me dar uma descendência? Diante dessa pergunta, ou dessas perguntas, sabe o que Deus respondia a Abraão? Silêncio. Silêncio é o que Abraão ouvia, e a caminhada continuava, e o tempo passava, e a promessa não chegava. Por um momento se passou na mente de Abraão e de Sara que Deus não iria mais cumprir o que tinha prometido, porque eles já estavam velhos demais. Sabe o que eles fizeram então? Resolveram antecipar as coisas e dar uma ajuda para Deus. Tentaram resolver da maneira deles, e através de uma serva egípcia, eu me refiro a Agar.
eles buscaram uma solução que era simplesmente solução humana, como se Deus não tivesse capacidade de cumprir aquilo que tinha prometido, ou como se Deus tivesse se esquecido daquilo que tinha prometido. Deus não se esquece dessas coisas. Soluções humanas não funcionam quando a questão é milagre. Quando milagres estão envolvidos, soluções humanas não são soluções reais. Apenas Deus pode cumprir e pode executar milagres na minha vida e na sua vida. Deus tinha prometido, Ele cumpriria, mas no tempo dele e do jeito dele. Mas você conhece a história. Passaram-se mais algum tempo, mais alguns anos. Finalmente, o milagre aconteceu. Quando você puder estudar, o capítulo 21 de Gênesis conta a história do nascimento de Isaac, do nascimento do filho prometido. E agora dá para imaginar quanta alegria tomou conta daquela casa, tomou conta daquela família. Muitos anos de espera por esse filho desejado. Agora sim, tudo estava completo. Isaac nasceu no tempo determinado de que Deus tinha falado. Aí no capítulo 21, versículo 2, diz assim, que Sara concebeu e deu à luz a um filho, a Abraão, na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Alegria plena naquela família. Uma família exemplar. Isaac crescia aprendendo com o pai os caminhos do Senhor. É a família que todo mundo sonha. Uma família de Deus, uma família usada por Deus e que seria referência em todo mundo. Filho nos caminhos do Senhor. Tudo prosperava, tudo ia bem. E eles desfrutavam, então, intensamente agora da alegria, da companhia desse filho, do filho da promessa. Mas então, quando tudo ia bem, quando tudo era alegria e prazer na juventude desse filho, Deus coloca agora Abraão numa das mais duras provas que um ser humano poderia passar. E eu acredito que não tem prova mais dura do que essa. Você encontra essa história no capítulo 22 de Gênesis. Deus prova a Abraão uma grande provação. Deus agora chama Abraão no capítulo 22 e diz assim, Abraão, sabe aquele filho que eu te dei? O teu único filho, a quem tu amas, Abraão. Eu quero que agora você o leve ao monte e o ofereça ali em holocausto. Como entender isso? Eu imagino que o coração de Abraão naquele momento deve ter se desfacelado. Abraão conhecia que aquela voz era do seu Deus. E agora, diante de uma prova tão dura como essa, como entender? Foram muitos anos de espera por um filho, que agora se resume em poucos anos de convivência. Eu não sei a idade de Isaac naquele momento, mas ele era um jovem. Não foram muitos anos de convivência, e agora Deus pede uma prova tão grande como essa. Como assim, Senhor? O Senhor me deu um filho para cumprir uma promessa que foi o Senhor mesmo que fez. Eu não pedi. Foi iniciativa tua. E agora o Senhor me pede esse filho. Como, Senhor, entender essas coisas? Por que isso, Senhor? Mais um porquê. Mas mesmo angustiado agora com esta prova, a Bíblia diz que Abraão obedeceu. Versículo 3 diz assim, que Abraão se levantou de madrugada, no capítulo 22, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Quanta dor, quanta angústia, quanta incerteza, quanta dúvida na mente de Abraão. Mas ele obedeceu. A Bíblia diz que ele
empreendeu uma jornada de 3 dias até chegar nas terras de Moriá, para onde Deus o havia mandado. Eu imagino que foram 3 dias de apreensão, 3 dias de oração, 3 dias de clamar a Deus: Senhor, muda essa história. Orando de coração para Deus, para, quem sabe, ouvir de Deus, para que ele pudesse parar por ali e não sacrificar o seu filho. Talvez esses 3 dias foram os 3 piores dias da vida de Abraão, porque ele clamava a Deus, esperando por uma outra solução, mas o que ele ouvia? O silêncio de Deus. Não encontrou uma outra alternativa que não fosse a de tirar a vida do seu filho. O apóstolo Paulo menciona em Romanos 4:3 que, apesar da tragédia iminente que estava ali diante de Abraão, ele continuou crendo no Senhor. Mas, enfim, essa fé de Abraão foi recompensada. Deus, finalmente, preservou a vida de Isaac. Você conhece a história. Você pode ler mais tarde na sua casa. É uma história impressionante, uma história de fé, uma história de entrega. Mas por que Deus pediria algo tão difícil assim, tão impensável na mente humana? Deus queria ensinar a Abraão algumas coisas. Deus estava ensinando a Abraão que o seu futuro não dependia de coisas terrenas. Deus queria que Abraão entendesse que o seu futuro não dependia do seu filho Isaque. O futuro de Abraão não dependia daquilo que ele se prendia aqui nessa terra. O futuro não depende de nada que eu e você possamos construir aqui, nem mesmo as pessoas queridas. Deus queria que Abraão e eu e você entendêssemos que o futuro pertence a Deus. O futuro não está nos nossos Isaques, mas está somente nas mãos de Deus. Deus espera de nós também, de mim e de você, uma fé como essa fé de Abraão. Uma fé capaz de que, mesmo vacilante, você siga confiando de que Deus está no controle de todas as coisas. Uma fé que nos leve a depender completamente de Deus. E somente dEle é que nós devemos depender. Que nós possamos, então, irmãos, passar a confiar de que Deus, Ele sempre fez, Ele faz e Ele fará o que for melhor para nós, mesmo que nós passemos por dificuldades, por lutas, por doenças, por dor, por sofrimento. Você tem exercitado essa fé? Você que está em casa já pensou nisso? Já exercitou a sua fé dessa maneira que, mesmo diante de tantas coisas terríveis, de turbulências na vida, continuarmos tendo fé de que Deus é soberano em nossa vida? Precisamos olhar para Deus como aquele que conhece o passado, conhece o presente, conhece o futuro e tem o controle de todo o universo. Nós precisamos somente crer. E eu quero concluir lendo o que está escrito lá em Apocalipse, no capítulo 21, que é uma promessa maravilhosa. E eu peço a você que leia com muita atenção e com o coração entregue a Deus, porque Deus, Ele tem o melhor para mim e para você. Apocalipse 21, capítulo 4, diz assim: E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Talvez as dificuldades que você tem enfrentado eu não conheço, mas Deus conhece, tenha levado você às lágrimas. Talvez um problema de saúde,
talvez a perda de um ente querido, talvez o desemprego tenha afetado a sua vida, Deus promete que vai enxugar dos seus olhos toda a lágrima. Basta que você creia. E Ele promete e afirma que fará isso, porque o verso que nós lemos, o 5, diz assim: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Aquele que prometeu é fiel. E tudo que Ele promete, Ele cumpre. Que essa mensagem possa ter alcançado o seu coração, possa ter feito a diferença na sua vida nesta manhã. Se você veio com problemas, que você saia com Cristo no seu coração. E você que está em casa, que Deus também te abençoe. Que a graça do Senhor esteja com cada um de nós. É o meu desejo e a minha oração. Amém. Obrigada, Nelson, por essa bela mensagem. E que nós possamos nos achegar a Cristo, né, independente de qual seja a situação pela qual estejamos passando. Convido vocês a louvarem, cantando o hino 286. Pai, eu me achego a Ti. Vamos ficar em pé? Sou pecador.
Santo e bom Deus, a nossa gratidão a Ti, Senhor Deus, pelo poder que encontramos hoje na Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela mensagem de conforto. Obrigado pela mensagem de incentivo, para que nós continuemos, mesmo em meio a tantas lutas, mas continuemos nessa jornada com a certeza que temos de que o Senhor está conosco e que as Tuas promessas, elas se cumprirão, assim como se cumpriram no passado. Nós queremos ter essa certeza, Senhor Deus, para termos forças para continuar nesta jornada. Obrigado por estar conosco, obrigado por abençoar a cada um de nós, as pessoas que estiveram aqui nesta manhã, as que estão em casa ou de onde estiverem. Eu tenho a certeza que as Tuas mãos foram estendidas a cada um deles. Dá-nos um restante de sábado feliz e abençoado na Tua presença. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Gostaria de pedir que vocês ainda não saiam. O pastor Marcelo está aí prontinho para nos mandar uma mensagem lá de onde ele está, no Mato Grosso. Aguardem só um minuto, por favor. Feliz sábado, amigos, tudo bem? Eu estou aqui no Mato Grosso, no meio da natureza. Olha que coisa linda. Estão vendo esse local? Aqui é a terra do meu sogro. Eu tirei um tempo de folga para vir aqui, juntamente com a minha família, para descansar a mente. Estamos muito felizes por esse momento e ansiosos para retornar. Eu quero agradecer a intercessão de vocês. Em casa todos nós pegamos Covid, cada um teve uma reação diferente. A Josi não teve muitos sintomas, a Laura também não, mas eu realmente tive com infecção na garganta, foi vindo no pulmão, eu fiquei com 25% do pulmão comprometido, até ter sido internado no hospital. Eu não precisava ter sido internado no hospital, mas eu fui. E lá me fez um mal muito grande, porque no hospital eu estava longe da minha família, longe de quem eu amo, eu estava longe de vocês, só poderia conversar com vocês por WhatsApp, eu estava somente pelo visual, e aquilo me fez um mal muito grande. Mas ali, eu voltei a clamar a Deus pelo propósito que eu fiz com Ele com 14 anos de idade. E eu senti que Deus me carregou no colo naquele período, e quando chegou naquele instante que eu saí de lá, Ele começou a operar os milagres. Amigos, a Covid ela é terrível, temos que continuar cuidando. Tem todo um sistema de proteção, de cuidado que vamos aplicar, mas quem opera cura é o Senhor Jesus. Tem que tomar um remédio caso infeccione, só que tem que usar os 8 remédios naturais, porque é o corpo que desenvolve a cura, né? Então estou aqui pegando sol, estou bebendo muita água, estou dormindo bem, estou super animado, meu pulmão totalmente limpo, ansioso para voltar e continuar a dinâmica de trabalho. Quando retornar, amigos, nós vamos aperfeiçoar as medidas de cuidado com relação à igreja. Já estão sendo tomadas ótimas medidas de distanciamento, e isso é importante, e você pode sim lá no culto, tendo ciência que está tudo sendo organizado, tá bom? Nós vamos acrescentar as luvas plásticas igual restaurante, para que você possa entrar e sentir mais à vontade ainda, tá? E nós vamos começar uma série muito especial, porque nós precisamos olhar com fé. Precisamos buscar do Senhor Jesus forças para continuarmos essa caminhada. Então nós vamos começar uma série com o tema Quer Ser Meu Amigo. Essa série é para quem quer fazer parte da nossa família, no sentido de receber o abraço de Deus, para quem quer fazer parte da família de Deus. Eu vou contar minha experiência pessoal e eu digo que eu senti no hospital a diferença que é aquele que vive sem fé e aquele que se entrega ao Pai. E eu renovei minha entrega ao Senhor Jesus, e isso foi muito bom. E é aí que Deus vai operando o milagre. E você precisa também renovar essa entrega. Então nós vamos aproveitar esses momentos para ter essa renovação, para renovar essa entrega. Nós já encomendamos as camisetas, as camisetas vão estar disponíveis depois para vocês adquirirem, muito bonita com a mensagem. É a primeira camiseta oficial da família adventista do Alvorada. Uma família que ama, que acolhe e que salva. E você faz parte dessa família. Então nós vamos começar uma sequência, fazendo inscrição para deixar tudo certinho, organizado, com os solteiros, ter o momento deles, com os adolescentes e com os casais, para termos uma renovação de votos, com todo cuidado. Porque é um momento de a gente renovar, muitas famílias foram destruídas, muitos lares quebrantados, e precisamos nos unir em família. A coisa mais importante é a família.
A família é tanto de amigos como a família pessoal. E eu estou te convocando a fazer parte desse momento. Eu tenho plena consciência que Cristo vai falar com você todas as noites. Vai ser transmitido também, mas de vera e presencial. Ele vai falar contigo toda noite, falando no teu coração. E nós estamos com uma linda alegria também, que é uma grande quantidade de pessoas que querem entregar o coração para Jesus pelo batismo. E você vai poder assistir essa cerimônia. Então, todos os cultos nós vamos ter esse batismo acontecendo, que vai relembrar da nossa entrega e vai preparar o teu coraçãozinho, que se não desceu as águas ainda, para estar entregando. Então, procure um ancião, procure uma pessoa próxima, diga do teu desejo sincero de dar a tua palavra, teu desejo sincero de entregar o coração para Jesus, porque o batismo é algo sobrenatural, gente. Ele é divino. O batismo é quando ele determina a nossa vida e a eternidade. E Deus está te chamando para você se entregar para Ele. Olha, só tem uma coisa que impede Deus abençoar. É você permitir, é você se entregar. E andar embaixo da proteção do Senhor Jesus é a certeza de guarda de todo mal. Então que Deus te abençoe, vocês possam ter um culto maravilhoso. O Nelson está aí para transmitir a mensagem. Um abração para todo mundo, tá? E logo, logo nós encontramos novamente. Fica com Deus. Desde já agradecemos a presença de todos e queremos estender o convite para amanhã, às 19h30. Estamos anunciando o horário porque nós estávamos, pelo decreto, tendo que terminar mais cedo o culto. Então, aos poucos, estamos voltando ao normal. Então, amanhã, convido você e convido os irmãos que possam estar aqui presentes conosco. Amanhã, às 19h30, estaremos novamente ouvindo a palavra de Deus neste local.